aquela brincadeira de mau gosto, aquela perseguição feita pelos colegas em relação a um determinado trabalhador, aquele apelido indesejado, pode trazer consequências de cunho indenizatório para a sua empresa? É justamente sobre isso que nós vamos tratar hoje. E como de costume, nós vamos também exemplificar essa situação através de um julgado do Tribunal Superior do Trabalho que acabou condenando uma empresa ao pagamento de indenização por danos morais em relação a um colaborador que era chamado por seu superior hierárquico de magrela, haja vista não possuir um porte físico muito avantajado. Nesse caso, o trabalhador exercia atividade de montagem de móveis e, pelo fato de não possuir um porte físico avantajado, era constantemente ridicularizado por seus colegas que o chamavam de magrela. E o seu superior hierárquico, ciente dessa chacota, era conivente e por vezes também proferia essas brincadeiras de mau gosto. E essa situação ocorria de forma reiterada. Outro critério que é muito importante para que reste caracterizado o dever de indenizar. Não podemos deixar de esquecer que toda e qualquer situação que exponha o colaborador a uma chacota, a uma situação de ridicularização perante seus superiores ou então seus colegas, é passível sim de uma indenização por danos morais. Em razão disso, é muito importante que você tenha um controle interno das relações interpessoais dentro da sua organização, que possam efetivamente lhe dar ciência de que essa situação está ocorrendo e que você possa, em tempo hábil, evitar que isso se torne uma ação judicial. Nesse caso, o trabalhador era constantemente chamado de magrelo e já havia efetuado algumas reclamações ao seu superior, que não tomou nenhuma medida, não levou ao conhecimento da alta gestão da empresa, e tamanha a indignação desse colaborador, tamanho o seu sentimento de angústia, de dor, ele acabou sim ajuizando uma ação trabalhista que foi julgada procedente, no qual a empresa foi condenada a lhe pagar uma indenização por danos morais. E aí fica aquela pergunta: de qual forma nós podemos evitar que isso aconteça dentro da sua organização? Quais os mecanismos nós podemos adotar para que esse tipo de brincadeira de mau gosto não venha efetivamente a ferir algum dos direitos da personalidade do trabalhador, direito à sua intimidade, à sua imagem, à sua pessoalidade como um todo? Assim sendo, reiteramos aqui, em relação a um outro tema que nós já tratamos, que diz respeito à implementação de um canal de denúncias. Através desse canal de denúncias, a alta gestão da empresa pode ser noticiada de que alguma situação dessa natureza esteja ocorrendo dentro da sua organização e tomar as medidas cabíveis prontamente, através de advertências, se a situação for continuada, eventual suspensão, e até mesmo uma demissão por justa causa por aquele chefe de setor ou por aquele colega de trabalho que, mesmo advertido, insiste em prosseguir com as brincadeiras de mau gosto, com os apelidos indesejados. Esse canal de denúncias é muito importante que ele seja anônimo, a fim de não expor a figura do denunciante aos seus pares, e também que a sua organização possua um processo investigatório legítimo, que haja em conformidade com os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório, que seja um processo investigatório sigiloso que não expunha a figura de algum trabalhador aos demais colegas e até mesmo a terceiros. E é muito importante que você possua um controle sobre essas denúncias e que busque averiguar essa situação, pois a existência desse mecanismo dentro da sua empresa é sim um forte argumento que pode ser utilizado numa defesa trabalhista, por exemplo.
em que a empresa comprova que o trabalhador, ao ser alvo de chacota, elaborou a denúncia e a empresa prontamente tomou as medidas cabíveis a fim de evitar que essa situação se perpetuasse. Através dessa medida cautelatória, através desse procedimento prévio investigativo, a empresa pode sim eximir-se de uma eventual condenação por danos morais. As situações vivenciadas por esse colaborador, que teve diretamente atingidos os seus direitos da sua personalidade, da sua imagem perante os colegas e até mesmo da sua própria capacidade laborativa, são considerados bens imateriais que fazem parte dos direitos tutelados pela Constituição Federal. O desrespeito desses direitos dentro do ambiente de trabalho é sim ensejador de uma eventual indenização por danos morais. Todavia, é muito importante que a empresa possua esse mecanismo, como nós falamos anteriormente, do canal de denúncias, a fim de que possa prontamente estancar qualquer situação que ocorra nesse sentido. E mais, grande parte das ações trabalhistas que tramitam na Justiça Pátria, Justiça do Trabalho do Brasil, dizem respeito assim a situações de constrangimento dentro do ambiente de trabalho. Então é muito importante que você dê o treinamento adequado aos seus colaboradores em relação a essas questões e as consequências que dela poderão advir, e também que possua esse canal de denúncias a fim de mitigar eventual risco de uma situação que venha ocorrendo e que muitas vezes a direção da empresa só venha a tomar ciência disso quando a situação já está insustentável, quando ela não tem mais o poder de eliminar essa prática dentro da sua organização. Por isso que é muito importante que a empresa haja prontamente sempre que noticiada de uma situação dessa natureza e que dê o treinamento adequado, que instrua os seus chefes de setor, superiores e hierárquicos, de que não é tolerada qualquer tipo de chacota, de brincadeira que possa ridicularizar, que possa expor o trabalhador a uma situação vexatória dentro do ambiente de trabalho. E mais, além do canal de denúncias, a empresa deve possuir um regulamento interno que diz respeito às normas operacionais da organização, as condutas que são expressamente proibidas e quais as penalidades que serão aplicadas para o caso de incidência nessas condutas. Esse regulamento interno traz uma normativa de que quais são as questões, quais são os procedimentos que não podem ser tomados. Então é muito importante que você tenha o regulamento interno e que dê um treinamento adequado aos seus colaboradores, pois através desse treinamento, através dessa normativa interna, a empresa também poderá se defender de uma forma muito eficaz de uma eventual ação trabalhista. Tá ok? Um abraço.